Agora a gravação foi iniciada, tá, gente? Então, só para retomar aqui, para quem for assistir a gravação, nós estamos iniciando o capítulo 2 do livro 1. O capítulo 2 fala sobre função do primeiro grau e função do segundo grau. Para isso, hoje a gente vai fazer uma aula de retomada dos assuntos, equação do primeiro grau e equação do segundo grau, tá? Então, vamos ver aí as expectativas do nosso capítulo e recordar algumas coisinhas que a gente aprendeu o ano passado, tá? Para daí a gente dar continuidade. Então, ó, aqui como eu comentei já é uma retomada que eu fiz, é a mesma coisa, né, que eu fiz com o primeiro D, agora eu vou fazer com vocês, tá? E depois eu mando uma cópia aqui desses exercícios resolvidos para vocês. Então a gente Professor, começa aí. Oi, a gente vai fazer, como se fala, uma revisão sobre cosseno. sobre trigonometria. Exato. Nesse momento, não. Aí eu preciso ver se nas próximas, porque eu acho que tem uma unidade que vai falar sobre trigonometria, mas não tenho certeza absoluta agora, porque como eu olho o livro do primeiro ano, daqui a pouco eu olho do segundo, aí vai que é no segundo e eu falo que é do primeiro, né? Não, tem sim, ó, capítulo 5 é sobre trigonometria. Aí nós vamos com certeza fazer uma revisãozinha. Deixa só eu olhar aqui para eu não te falar besteira. É isso mesmo, ó. A gente vai falar sobre as relações métricas, casos de semelhança, e as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, tem sim, no capítulo 5. Aí, um pouquinho antes da gente chegar lá, a gente faz sim uma revisãozinha, tá bom? De boa. E você falou que a gente ia ver a unidade 6 e 8. Qual que era? Isso, do ano passado, tá? Do nono ano. Aham. A 6 e a 8, elas estão meio que resumidas aqui nesse capítulo 2, Que era tá? basicamente, eu vi que era algo sobre. Função do primeiro grau e função do segundo grau. Ok. Aí, aí, se vocês de repente quiserem pegar lá o livro do ano passado, né? Dar uma olhadinha lá na unidade 6, na unidade 8, só para dar uma relembrada. Mas hoje o que eu vou fazer aqui basicamente é isso mesmo: é pegar exercícios, resolver e falar um pouquinho aí sobre o que a gente viu o ano passado. Então, dá uma relembrada mesmo, para daí a gente começar, daí nós vamos para a resolução dessas atividades desse ano. Por quê? É claro que quando a gente chega no ensino médio, as dificuldades aumentam, né? Então, como o nosso livro está baseado em resolução de situação-problema, então nós vamos ter alguns probleminhas mais bem elaborados, mais com cara de vestibular, mais com cara de Enem, né? Mas a gente precisa dessa base, então por isso que é legal a gente dar uma retomada, beleza? Eu tava pensando em fazer o Enem ano que vem. Eu acho uma boa ideia, mesmo que seja como vivência só, sabia? Porque é uma prova diferente, a pessoa precisa estar preparada. Foi legal vocês terem feito o Geek, eu acho assim, ele já é uma preparação, né? Bastante tempo fazendo mesmo, assim, fazendo vários exercícios, aí horas fazendo exercícios, e nesse formato, sabe, de problema, porque vocês viram que mesmo em matemática, não é assim, ó, resolva essa conta, faça essa equação, não, tem um problema, você tem que ler, interpretar, colher os dados e depois você faz a conta, né? Então esse é o formato aí do Enem, eu acho bem, assim, todo mundo que tiver a oportunidade de fazer provas externas, gente, OBA, OBR, a Olimpíada de Matemática, todas as provas externas, elas são ferramentas para vocês se prepararem para o vestibular. Eu acho super válido. Beleza? É, é, a- Nossa, gaguejei, desculpa. Na prova do Enem, vai cair, tipo, equação de primeiro grau e segundo só ou... Cai todas as funções, mas essas duas são as que mais caem. De todas as funções, que é função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica, que a gente ainda vai ver esse ano, essas duas que a gente vai ver nesse capítulo são as que mais caem no Enem. E aí, Então, galerinha, presta atenção. Então é bem importante, tá? Então, gente, ó, as expectativas aí do nosso capítulo, né? O que a gente precisa sair daqui? Finalizou o capítulo 2, o que a gente tem que saber fazer?
Resolver problemas envolvendo a representação gráfica, incluindo o uso de tecnologias digitais. Então, a gente já usou o ano passado um pouquinho. Esse ano vamos usar de novo o GeoGebra. Por que eu gosto dele? Porque ele é gratuito, porque ele dá para usar. Eu baixei no meu computador, dá para baixar no celular também, tá? Espera aí que os cachorros estão animados, gente, agora. Bom, vou ver se eu consigo falar e vocês conseguem escutar mesmo com ele latindo, porque parece que ele não vai parar, não. Deve estar passando alguém na rua. Tá bem baixinho o latido. Ah, tá, então tranquilo, porque para mim tá super alto. Bom, então a gente tem que sair daqui desse capítulo sabendo resolver esses problemas, né? Tendo resolvido alguns problemas, conseguindo fazer análise dessa representação gráfica, tá? E a expectativa 9 é generalizar situações expressas por problemas envolvendo diferentes representações numéricas, tabelas, gráficas, entre outras. O que é isso, gente? Generalizar uma situação. É a gente ver o que está acontecendo e falar, então o próximo vai ser desse jeito. É generalizar. É falar, então isso serve para mais coisas, né? É isso. Normalmente a gente faz bastante isso em tabela, né? Que você está fazendo a tabela, você fala, conforme eu aumento 1 aqui no X, por exemplo, no 2, no Y está triplicando. Aí você já meio que generaliza a situação, né? Vê que serve para qualquer situação. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente faz mais em tabela normalmente. Ele quer que a gente faça isso a partir de gráfico também e outras análises que a gente seja capaz aí de generalizar. Para quê? A fim de identificar quando são representações de funções de primeiro grau ou de segundo grau, analisando suas aplicações nos mais diversos contextos, tá? Então, quando que é uma função do primeiro grau? Quando que é uma função do segundo grau? E aí a gente vai ver agora alguns detalhes de quando é uma função do primeiro grau e quando é do segundo grau. A função polinomial do primeiro grau, ela relaciona duas grandezas de forma linear. Toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta e pode ser escrita na forma f de x é igual a x mais b, sendo a e b números reais e o a diferente de zero. Eu até coloquei um outro aqui, ó, que eu mesma escrevi, né? Exemplificando. Então, ó, toda função de primeiro grau ela tem essa cara, f de x igual a x mais b. O que determina o grau da função é o maior expoente do x. No caso aí, o expoente a gente não está vendo, então significa que é o 1. Então, se o expoente é 1, a função é de primeiro grau. Aí você vai ter uma função desse tipo. O a e o b são números. Aqui está sendo representado por letra, mas são números, tá? Que números? Qualquer número. Pode ser qualquer número. Pode ser número positivo, número negativo, número com vírgula, pode ser fração, pode ser raiz. Só tem uma regra. O a não pode ser zero. Isso é uma regra importante. O A não pode ser zero. Por quê, gente? Se o A for zero, zero vezes x vai dar zero. E aí só sobraria o B. E aí é um outro tipo de função, chama função constante, tá? Não chama função do primeiro grau. Então, para ser uma função do primeiro grau, ela tem que ser nesse formato, ax mais b. Tem que existir um número sendo multiplicado por um x elevado a 1. E aí somando um outro número. Esse outro número pode ser inclusive zero. Então, se não aparecer um Bzinho aqui, não tem problema nenhum. O B é zero, tá? Agora o A não pode ser zero. O A pode ser ou positivo ou negativo. Se o A for positivo, como está aqui nesse exemplo, a gente diz que a função é crescente. E se o A for negativo, como está nesse outro exemplo, a gente diz que a função é decrescente. Então, vamos voltar aqui. Na função f de x igual a x mais b, o número a é chamado de coeficiente angular e o número b é chamado de coeficiente linear. São exemplos de função do primeiro grau. E aí aqui tem 3 exemplos. Reparem que nos exemplos foram colocados número negativo, fração, para a gente ver o que é aceitável, tá? Então tem muita coisa que a gente aceita. A única coisa que a gente não aceita é o a ser zero. Isso não pode. Deixa de ser uma função do primeiro grau. Depois, eu tenho aqui uma aplicação para a função do primeiro grau, que é o lucro. É a função lucro, a função receita, a função custo, que são coisas que trazem a matemática para o dia a dia, né? É a matemática real, né? Tira um pouco dessa coisa assim da escola, abstrata, que você fala, meu Deus, onde que eu vou usar isso? E, na verdade, vocês já usam,
né? Só que a gente não fica nomeando, tá? Então, quando você, de repente, comprou alguma coisa e, sei lá, por exemplo, deve ter alguém aí que a mãe faz alguma coisa para vender, por exemplo, né? Tem mãe que é boleira, doceira, faz salgado, enfim. Aí ela compra, teve um custo. Para produzir também tem custo, porque tem o gás, tem a energia, né? Tem coisas aí que vão aumentar o custo. Aí, quando ela vende, a gente chama de receita. É o que ela recebe por aquilo que ela vendeu. O que é o lucro? O lucro é a diferença entre a receita e o custo. Então, tudo isso daí é função, né? Se eu relaciono as grandezas, então são funções. O lucro, ó, é a diferença entre a receita e os custos, ou seja, é a diferença entre o valor da venda do produto e o custo desse produto, tá? Aí a gente considera a receita como R de X, é a função R de X, que depende dessa quantidade de X coisas que eu vou vender. O custo como C de X, porque depende quanto mais coisas eu fizer dessa coisa X aí, salgado, doce, enfim, do que eu for vender, vai ter um custo maior. Quanto mais eu fizer, mais vai custar, né? E depende, então, das X unidades produzidas, o custo. O lucro vai ser a receita menos o custo, tá? Essa é uma importante aplicação da matemática na economia. Se o lucro der valor negativo, já imagino o que aconteceu, né? Não teve lucro, então, teve prejuízo. Provavelmente os custos ultrapassaram a receita, ou seja, sinal de prejuízo. Então, normalmente quem vende pensa nisso antes, né, gente? Mas pode acontecer, olha, dessa vez não deu lucro, então eu errei em algum momento. Por isso que eu falo assim que as pessoas, no geral, elas já usam a matemática, elas já fazem isso. Porém, meio que sem pensar. E aí, às vezes, cai naquela coisa assim, nossa, mas tá fora da realidade, né? Onde eu vou usar isso? Você já usa, tá? Então, essa é a função do primeiro grau e uma aplicação da função do primeiro grau. Aqui, nós vamos falar sobre o zero da função, quando a função é crescente, quando ela é constante, quando ela é decrescente. Muito importante. O zero da função é o encontro entre a reta e o eixo x. Então, aqui nesse exemplo, ó, aqui eu tenho a reta do meu gráfico f de x é igual a 2x mais 10. Onde que essa reta encontrou o eixo x? Aqui no menos 5, tá? Ó, aqui tá mais fácil de enxergar que aqui é o menos 5. E essa outra reta? Essa reta encontrou o eixo x exatamente no número 5. Então, isso a gente chama de zero da função ou raiz da função, tá? Tem essas duas formas aí de chamar, zero da função ou raiz da função. Função crescente e função decrescente, eu já falei, né? O Azinho é quem manda aqui, ó. Se o A for maior que zero, a função é crescente. Se o A for menor que zero, a função é decrescente. E o último caso aqui é quando o valor desse coeficiente A é nulo. Então, a função não é função do primeiro grau, é uma chamada função constante, porque some o AX. Então, fica f de x é igual a b, ou seja, não importa qual é o x, o b sempre vai dar o mesmo resultado. A gente chama essa função de função constante, tá? É isso. Aí aqui tá meio que desenhado aí para a gente entender, né? O tipo da função. Quem pode ser o A e o B, pode ser qualquer número, mas o A não pode ser zero. Se o A for positivo, função do primeiro grau crescente. Se o A for negativo, função do primeiro grau decrescente. Zero da função é o encontro da reta com o eixo x. Também pode ser representado pelo valor do x quando o y é igual a zero, tá? Algebricamente, a gente pode falar desse jeito. Então, era isso sobre função do primeiro grau. Agora entrou aqui a função do segundo grau. A função polinomial do segundo grau tem como gráfico uma curva chamada parábola. Então, primeiro grau era reta. Segundo grau o gráfico vai ser de parábola, tá? Pode ter a concavidade voltada para cima, que é o que a gente fala que a carinha tá feliz, né? Concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo, carinha triste. A função do segundo grau, ela é escrita dessa outra forma aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Também fiz aqui, ó, pra gente marcar os pontos mais importantes. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ela tem que ser desse tipo. Esses números aqui, o azinho, o bzinho, o czinho, são números, sempre serão representados por números.
Quais números? Quaisquer números. Então, pode ser número negativo, número positivo, número com vírgula, fração, raiz, não tem problema nenhum. Só existe uma restrição. O A não pode ser zero. O A não pode ser zero, porque se o A for zero, gente, toda essa parte aqui sumiria. E aí viraria uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau e não de segundo grau, tá? Se o A não pode ser zero, ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo. Se ele for positivo, função crescente, carinha feliz, ó, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, carinha triste, concavidade voltada para baixo. Então, é o que ele está falando aqui, ó. Quando o valor do coeficiente A for positivo, a parábola do gráfico terá concavidade para cima. E se o valor for negativo, concavidade para baixo. Os zeros da função. Funciona igual na função do primeiro grau. O que é o zero da função? É o valor do x quando o y vale zero. Ou seja, é o encontro do gráfico, no caso aqui a parábola, né? Com o eixo x. Como que a gente faz para achar o zero da função? Lá na função do primeiro grau, é só isolar o x. É só deixar o x sozinho. Já que na função do segundo grau, aí já dá mais trabalho. A gente precisa. Tem casos que até dá para fazer isolando o x, tá? Quando ela é uma função que a gente fala que é incompleta, tá? Agora, quando a função é completa, a gente tem os métodos, que é esse método que tá aqui, né? Método de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E o x é igual ao oposto do b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem um outro método, não sei se vocês vão se lembrar, a gente estudou ano passado, chamava completando quadrados. Não sei se vocês se recordam desse método, mas é um outro método possível, tá? Se alguém quiser, de repente, dar uma olhadinha lá depois, na unidade 8 do ano passado, a gente fez alguns exercícios usando esse método da Bhaskara, que está aqui, e outros usando o método lá do completar quadrados. Agora, o que eu coloquei aqui nesse slide, né? Para determinar, então, o x1 e o x2, que seriam aí os zeros, tá escrito aqui, ó, x1 e x2 são os zeros ou raízes da função. Eu posso usar Bhaskara, então faço o determinante primeiro, né? Descubro quem é o delta, depois faço Bhaskara. Se esse delta der maior que zero, significa que eu vou achar x1 diferente de x2, então a minha parábola vai ter essa cara aqui, dois encontros com o eixo x. Se o delta der zero, a minha parábola vai ter essa outra cara, porque eu vou achar só um valor para x1 e x2, vai dar o mesmo valor. Vai dar. Eles são coincidentes, né? Então é um valor só, tá? Para a raiz dessa função. É isso. E por último, nós temos o vértice. O vértice é o ponto em que a parábola muda de sentido, de crescente para decrescente, ou de decrescente para crescente. O vértice é o menor ponto da parábola, quando ela possui concavidade para cima, ou o maior ponto, quando ela possui concavidade para baixo. E aí tem uma fórmula para calcular o vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a. Tem um outro jeito, que é fazendo a média entre as duas raízes. Também dá para fazer desse jeito. Se você optar por fazer a média entre as duas raízes, somou x1 com x2, dividiu por 2, achou o x do vértice, o xv. Aí, para achar o yv, o que você faz? Você vai lá na sua função do segundo grau e troca o x por esse xv. Aí você vai descobrir quem é o y, tá? É isso. Aí agora aqui já começam as resoluções dos exercícios que eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, agora nós vamos começar a resolver. Eu vou apagar aqui a resolução, porque eu resolvi com o melhor. Vou fazer assim, ó. Vou pegar lá o exercício e vou resolvendo um a um, porque eu acho que vai ficar mais fácil do que apagar tudo, que vai dar muito trabalho. Então, ó, o primeiro exercício tá aqui.
Ele está dizendo assim, ó, existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o que são números consecutivos. São números que vêm um atrás do outro, tá? Eu acredito que o jeito mais fácil da gente pensar em consecutivos é achar o termo central, então eu não sei qual é, eu vou chamar ele de x, e aí pensar, como que eu sei qual é o próximo? Alguém sabe me dizer isso? Se eu sei que o número é 10, o número é 10, por exemplo, aí eu falo, qual é o próximo? Qual é o consecutivo a ele? Ou qual é o anterior a ele? Como que vocês fazem para saber? Que conta que vocês fazem para saber qual é o próximo ou qual é o anterior? E aí, primeiro I? Vou fazer a pergunta novamente, gente. Eu tenho um número. Eu quero saber qual é o próximo, qual é o consecutivo, qual é o que vem depois dele. E eu quero saber qual é o anterior. Que conta que eu faço para saber isso? Se o número é 10, como que eu sei que o 11 é o próximo e que o 9 é o anterior? E aí, que conta que a gente tem que fazer para saber isso? Acho que tá todo mundo dormindo. Pro, eu tô pensando, mas não sei. Pensa comigo, ó. O número é 15. Qual que é o próximo? Qual que é o consecutivo do 15? 16. Que conta que você fez para descobrir que era o 16? Demais? Demais, somou um, né? Ah, tá. E para saber o anterior, a gente faz o quê? Subtração? Subtrai um, isso mesmo. Ó, o Roger também respondeu aí no chat, mais um e menos um, é isso mesmo. E a Rafaela colocou somar e subtrair, isso mesmo. Então, se eu quero saber o próximo consecutivo, eu faço mais um. Se eu quero saber o anterior, eu tiro um. Então, eu vou lá, ó, e vou escrever que se o número aqui, o central é x, o próximo é x mais um e o anterior é x menos um. Então, já guardem isso aí na memória. Toda vez que um exercício. E, gente, tem exercício que adora, principalmente exercício de sequências numéricas, de progressão. Eles gostam muito de falar sobre números consecutivos. Começa pelo do meio, tá? Tem 3 consecutivos? Começa pelo do meio. O próximo soma 1, o anterior subtrai 1. Aí ele tá dizendo assim, ó. A soma dos 3 dá 393. Então, o x menos 1, que é esse, somado com o x, que é o central aqui, somado com o x mais 1, dá 393. Que números são esses? Com essa conta aqui, eu consigo descobrir o valor do x, ó. Menos 1 mais 1 a gente cancela. Então, quando eu tenho opostos do mesmo lado da igualdade, eu posso cancelar, tá? Então, eu tenho mais 1 e menos 1. Eu tenho opostos do mesmo lado da igualdade. Cancelei. Aí, eu vou somar aqui, ó. 1x mais 1x mais 1x, 3x. Pega esse 3 que está multiplicando e passa dividindo. X é igual a 131. Se eu descobrir que o x é 131, então o consecutivo, né? O próximo vai ser o 132 e o anterior. E o anterior aqui é o 130, porque ele pergunta que números são esses. Então, 130, 131 e 132. Essa é a resposta. Dúvidas, perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse? Não, então eu vou para o próximo. O 2. Resolva as equações a seguir. Então, como eu comentei, nesse aqui eu só não vou fazer a F, tá? Porque a F cai numa equação do segundo grau e nessa leva aqui a gente tá fazendo do primeiro. Então, vamos para o número 2. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. No final das resoluções eu vou mandar para vocês, tá? Todos esses exercícios resolvidos.
Então, começando aí da letra A, nós temos 18x menos 43 é igual a 65. Tem letra, tem número com letra e tem número sozinho. Então, para resolver a equação do primeiro grau, a gente precisa isolar a letra. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar esse 43 somando. Aí eu faço a soma aqui, vai dar 18x é igual a 108. Pega esse 18 que está multiplicando e passa ele dividindo aqui. 108 dividido por 18 vai dar 6. Então, essa é a resposta aqui da letra A. Na letra B, nós temos 23x menos 16 é igual a 14 menos 17x. Agora, eu tenho letra desse lado, letra aqui do lado direito, ó. Letra do lado esquerdo da igualdade, número do lado esquerdo da igualdade, número sozinho e número sozinho do lado direito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar. Manda tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, eu vou pegar esse 23x, eu vou deixar aqui, vou pegar esse 17 que está subtraindo e vou passar somando. Reparem que eu nunca falo em troca de sinais, né, gente? Eu falo sempre em troca de operações. Então, ó, o 14 eu vou manter aqui. O 16 está subtraindo. Então, eu vou passar ele aqui, ó, somando. Faz a conta aqui dá 40x, faz a conta aqui dá 30. X é igual a 30 dividido por 40. Dá para simplificar. Ou dá para dividir e colocar número com vírgula também. Aí fica a gosto do freguês, porque na verdade 3 quartos e 0,75 é a mesma coisa, tá? Aí vai ficar da preferência de vocês. Eu vou pegar o C aqui e vou abrir o slide em branco, tá? Para fazer ele. Então, a letra C, aí já dá um pouquinho mais de trabalho, porque entraram alguns parênteses, né? Então, a gente precisa primeiro fazer a distributiva, deixar toda essa igualdade aí na parte de cima, depois separar letra de número. Então, número que tem letra com número que tem letra, número que tá sozinho com número que tá sozinho. Então, vamos fazer primeiro aqui a distributiva, ó. 10y aí, menos 5 vezes 1, menos 5, menos 5 vezes y, menos 5y. Igual 3 vezes 2y, 6y, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 20. Essa aqui eu só copiei, tá? Agora vamos ver tudo que tem letra, ó. O 10y, menos 5y, e esse 6y aqui. Do lado direito ele tá positivo, então tá somando, vem pra cá subtraindo. Do lado direito aqui eu tenho menos 6 e menos 20, que vai dar menos 26. E aí eu trago esse menos 5 para cá, que vem somando. Mais 5. Ele estava subtraindo aqui, né? Troca a operação, mais 5. Agora eu tenho que fazer essa conta. 10 menos 5y, 5y, menos 6y, menos 1y. E menos 26 mais 5, menos 21. Nós podemos falar desse jeito ou simplesmente menos 1y ou menos y igual a menos 21. Só que eu não quero saber o valor do y negativo, mas sim do y positivo. Então, toda vez que a letra ficar com o sinal negativo, nós multiplicaríamos tudo por menos 1. Ou seja, trocar todos os sinais, tá? É isso. Agora, letra D e letra E. Vamos para a letra D. Deixa eu abrir um espacinho aqui.
Bom, a letra D também tem algumas distributivas. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 2, 2x, é igual a 2x ao quadrado mais 12. Agora aqui eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado, 4x mais 2x, que dá 6x, e do lado direito eu tenho 2x ao quadrado mais 12. Do mesmo jeito que eu falei no slide anterior, que se eu tenho números opostos do mesmo lado da igualdade, eu cancelo, nesse caso, eu tenho números idênticos em lados opostos da minha igualdade, da minha balança, tá? Então, eu tenho idênticos, ó, 2x ao quadrado e aqui 2x ao quadrado. Toda vez que isso acontece, eu posso tirar os dois. Porque se eles são idênticos, né? Aí eu tenho ali uma igualdade, se eu tiro os dois, não vai fazer diferença, tá? Então, eu eliminei os dois. Então, aqui vai ficar 6x é igual a 12. Pega o 6 que está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 2. É isso. Alguma dúvida aí, gente? Perguntas? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Professor, Não. Oi, pode falar. volta no slide ali, por favor. Então, Volto. Nesse, né? então 2x ao... Ah, tá certo. Eu tava pensando, porque você fez a distributiva ali, né? Tá, mas eu fiquei pensando, por que 2x ao quadrado? É porque multiplicou, mas... Ó, aqui multiplicou x por x, x ao quadrado. E aqui x por x, x ao quadrado. Aí aqui ficou 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Por isso que virou Ah, tá 2x ao certo. quadrado. Agora Entendeu? peguei. Beleza. Gente, vamos para o nosso lanche da tarde, tá? E aí daqui a pouquinho a gente volta. Quem for assistir a gravação, eu não vou parar a gravação. Só vou fechar aqui e aí 16h20 a gente volta. Então, quem for assistir a gravação, corre 20 minutos, tá? Da gravação, beleza? Já volto, tá, gente? Até já. Vamos tomar uma água, descansar uns 20 minutinhos o cérebro, né? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Almoçar.
Voltando, pessoal, 16 e 22, tá? Então, para a gente dar continuação aí na resolução dos exercícios de retomada da equação do primeiro grau e do segundo grau. Então, vamos lá. Bom, então nós temos aí o exercício 2E da equação do primeiro grau. Esse exercício aqui traz aqui, ó, x menos 5 sobre 10, mais, dentro desse outro parênteses aqui, ó, 1 menos 2x sobre 5, igual, parênteses novamente, 3 menos x sobre 4. Então, eu tenho essa seguinte situação. A gente já falou em outras resoluções sobre alguns tipos de cancelamento, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, que a gente, lá no primeiro exercício, nós tínhamos x mais 1 mais x menos 1 igual a 393. Eu tinha opostos do mesmo lado da igualdade, então eu posso cancelar. Tinha um outro exercício que era x ao quadrado, se não me engano, mais 2x, não tenho certeza. Não, eram 2x ao quadrado, um número aqui acompanhado do x, igual a 2x ao quadrado, por exemplo, mais 16. Era uma coisa assim. Como eu tinha iguais em lados diferentes, então eu também posso cancelar, tá? Nesse caso aqui, para conseguir sumir com esse denominador, eu preciso fazer que todos esses denominadores sejam o mesmo número. Aí eu vou ter o mesmo denominador do lado esquerdo e do lado direito, e aí eu vou cancelar usando essa mesma regra aqui, tá? Então, são iguais de lados aí, de lados diferentes da igualdade, tá? Se for do mesmo lado, eu preciso, então, de elementos opostos para cancelar. Nesse caso aqui, eu também vou usar o cancelamento, não é exatamente a mesma propriedade, tá? Porque lá é a propriedade da soma e da subtração, que a gente usou nos outros. Nesse daqui, se eu tenho o mesmo número dividindo esses elementos aqui, né? Se eu pego esse número que está dividindo e passo multiplicando, e aí esse mesmo número está dividindo aqui embaixo, então multiplicar e depois dividir pelo mesmo número não faz sentido. Por isso que eu posso cancelar os dois, tá? Só que para isso eu tenho que transformar todos eles num número só, o 10, o 5 e o 4. Como são todas frações, tem como a gente transformar tudo no mesmo denominador, né? É só achar o menor múltiplo comum, tá? Então, se de bater o olho aqui, 10, 5, 4, eu não sei qual é o menor múltiplo comum, ou seja, qual é o menor resultado que aparece tanto na tabuada do 4, quanto na do 5, quanto na tabuada do 10. Então, qual é o menor número que aparece nessas três tabuadas como resultado? Se eu não sei isso de cabeça, eu tenho que fazer o MMC. Coloca um do lado do outro, separando por vírgula, né? Depois passa um traço e vai dividir pelos números primos. Então, vou começar aqui com o 2. O 5 não dá para dividir, a gente copia. Continuo do 2 porque ainda tem par. 5 não dá para dividir, a gente copia. 2 dividido por 2 dá 1. Aí agora eu vou buscar quem que eu consigo fazer essa divisão aqui do 5. Como o 5 é primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Aqui já tinha dado 1. Então, quando eu chego no 1 para todos, acabou a conta. E aí é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o menor múltiplo comum nas tabuadas do 4, do 5 e do 10, tá? Então, se vocês forem olhar lá os resultados da tabuada do 4, o resultado da tabuada do 5, o resultado da tabuada do 10, o menor número comum é o 20. Bom, depois disso, próximo passo é dividir pelo número que está embaixo e multiplicar pelo número que está em cima. Então, 20 dividido por 10, 2. 2 vezes x menos 5. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1 menos 2x. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3 menos x. Agora que eu tenho o mesmo denominador, eu cancelo
esse denominador, eu posso eliminar, tá? Porque se eu passasse esse 20 aqui multiplicando, ia ser 20 dividido por 20, ia virar 1. Então, toda vez que vocês tiverem igualdade de frações, o mesmo denominador pode cancelar, tá? Aí, vou fazer a distributiva aqui, ó. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos... Professora. Oi. Calma aí, você fez um mínimo múltiplo comum? Isso, o MMC. Mas da onde você tirou o mínimo múltiplo comum? Você pode me mostrar de novo, por favor? De onde eu tirei essa conta? Aqui, ó, do 20. Aham. Então, como eu tinha os três termos, o 10, o 5 e o 4, eu vou dividindo eles pelos números primos. Entendeu? Aí eu faço o quê? Eu fui dividir o 10, deu 5. O 5 não dava para dividir, então eu só copiei. Aí eu consegui dividir o 4, deu 2. Se eu ainda tenho par, eu tenho que continuar no 2. Então, 2 dividido por 2, deu 1. E aí sobrou esses dois 5 aqui, ó. Para dividir 5 só pode ser 5. Peguei. Aí, quando chegou no 1 para todo mundo, eu multiplico todo mundo que está aqui do lado direito, que é o 2, o 2 e o 5. Entendeu? Ok, gente? Peguei. E aí você colocou ele para dividir, só que você cortou, né? Você cortou. Primeiro eu coloquei ele como novo denominador, né? Aí, para descobrir os novos numeradores, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, primeiro eu fiz 20 dividido por 10, 2. Então, 2 vezes esse parênteses. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes esse parênteses. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes esse parênteses. Depois que eu montei, chama frações equivalentes. Então, como eu troquei o denominador, eu tenho que trocar o numerador também. Como? Com a mesma equivalência, né? Então, por isso que a gente faz, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para obter essa equivalência, né? Porque, ó, repara, quando eu troquei o 10 por 20, eu dobrei o 10. Então, eu tenho que dobrar o x menos 5. Quando eu troquei o 5 por 20, eu quadrupliquei o 5. Então, eu tenho que quadruplicar também o parênteses. Quando eu multipliquei, ó, eu troquei o 4 por 20, eu multipliquei esse 4 por 5, eu quintupliquei. Então, eu preciso quintuplicar o parênteses também. Aí, depois que eu fiz essa parte de cima, então eu reorganizei todas as minhas frações, aí sim eu venho aqui e cancelo os denominadores. Porque se eu tenho denominadores iguais numa igualdade de frações, eu posso cancelar. Aí eu vou ficar só com a parte de cima. Só que a parte de cima ainda precisa ser trabalhada, né? Porque tem as distributivas. Então, eu tô nessa parte aqui, ó. Eu tenho que fazer essas... São 6 contas, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 2x, menos 8x. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes menos x, menos 5x. Tá? Depois desse ponto, tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, aqui eu tenho 2x, menos 8x. Esse menos 5 está subtraindo, tem que passar somando. 2x, menos 8x, mais 5x. O 15 já estava aqui. O menos 10 e o menos 4 precisam passar para cá, vai mudar a operação. Ó, o 10 está subtraindo, vem somando. O 4 está somando, vem subtraindo. Aí eu junto letra com letra. Vai dar 2 menos 8 menos 6, mais 5, menos 1x. 15 mais 10, 25, menos 4, 21. Só que não pode ficar negativa a letra, né? Então, eu multiplico por menos 1, vai dar x é igual a menos 21. Tá resolvido aí a letra D, a letra E do exercício 2, sobre a equação do primeiro grau. Percebam que a gente foi evoluindo nas dificuldades, né? Se a gente voltar lá nas resoluções, ó. Vamos retomar aqui as resoluções de cada um deles, ó. Vamos achar o A. O A era só passar um número dividindo. Aí o B já trouxe um pouquinho mais de dificuldade, né? Tinha número aqui, passou somando, depois passou o 18 subtraindo. Aqui já teve que separar a letra para um lado, o número para o outro, né? Aqui na letra C já aumentou a dificuldade tendo distributiva. Na letra D, aumenta mais a dificuldade, porque além de ter distributiva, eu tenho que pensar que eu preciso cancelar aqui, ó, o 2x ao quadrado.
E, finalmente, esse que a gente acabou de fazer agora, que é a letra E, que ele traz mais dificuldade ainda, porque ele traz 3 frações, todas com denominadores diferentes. Então, a primeira coisa, para começar a enxergar a igualdade, eu tenho que igualar os denominadores, que foi fazendo o MMC. Aí, depois, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para organizar os numeradores. Aí, depois, cancela os denominadores, e aí faz as distributivas, né, que são 6 continhas aqui. E, por último, organiza a letra para um lado, o número para o outro, tá? Então, aí a gente vê que esse exercício 2, ele foi evoluindo o grau de dificuldade. Agora, vamos abrir aqui o exercício 3. Tá escrito assim, ó. Determine o número real A para que as expressões 3A mais 6 dividido por 8, 3A mais 6 dividido por 8 e 2A mais 10 dividido por 6 sejam iguais. Então, quem é o A para que isso aqui seja verdade, para que realmente sejam iguais? Como eu tenho igualdade de frações, eu posso multiplicar em cruz. Passar o 6 aqui multiplicando o 3A mais 6. E passar o 8 para o outro lado, multiplicando o 2A mais 10. Então, o primeiro passo... Poderia também ter feito daquele jeito, o MMC, tá? Como nós fizemos o anterior, para cancelar aí o denominador. Transformar ele no mesmo denominador. Seria o 24, né? Que é o menor múltiplo entre 8 e 6. Poderia fazer desse jeito também, tá? Mas, como aqui é uma fração e uma fração, dá para fazer direto a multiplicação em cruz, né? Então, acho que é o método aí, como é uma e uma, é um método mais fácil. Faz a distributiva. 6 vezes 3A dá 18A, 6 vezes 6 dá 36. 8 vezes 2A dá 16A e 8 vezes 10 dá 80. Tem letra com número e tem só número. Então, o que tem número que tem letra para um lado, 18A e o 16A passa subtraindo. E número aqui que só tem número, né? Não tem letra também. Põe para um lado só. Aí, aqui é só fazer a subtração, vai dar 2A. Aqui, 80 menos 36 vai dar 44. Pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo. 44 dividido por 2, 22. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário. Não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente fazer qualquer comentário, fica à vontade, tá? Eu não tô olhando o chat, mas pode abrir o microfone e falar à vontade. Enfim, esse exercício 3 acho até que tá mais simples, né, do que o último aí do 2, porque ele tinha 2 frações do lado esquerdo, tinha distributiva, então acho até que esse aí tá mais fácil pra gente fazer, tá? Mas qualquer dúvida, é só falar que eu volto nele. Agora vamos abrir o último dessa leva, que é o 4. Então, esses foram exercícios para a gente recordar aí quais são as operações, né, que a gente pode usar para resolver equações do primeiro grau, tá? Na letra A, nós temos 5 sobre x menos 2 igual a 1/4. Aqui está dizendo que x é diferente de zero, porque o x está dividindo 5, então ele não pode ser zero, né? Ele está no denominador, tá? Passa esse 2 somando. 5 sobre x é igual a 1/4 mais 2. Embaixo do 2 não tem nada, coloco 1. MMC entre 4 e 1 é 4. Entre um número e o número 1 é sempre um outro número que não é o 1, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8.
Então, vai ficar 5 sobre x é igual a 9 quartos. Aí, eu tenho uma igualdade de frações, é só multiplicar em cruz. 9x, 9 vezes x, 9x. É igual a 5 vezes 4, que é 20. Então, x é igual a 20 nonos. Passa o 9 dividindo, tá? Já na letra B, tem uma série de letrinhas, né? Ó, 3bx mais 6bc é igual a 7bx mais 3bc. Ele disse aqui que é para resolver na incógnita x, ou seja, em função de x, tá? Então, o meu intuito aqui é isolar o x. Vou primeiro juntar esses dois, então, ó, 3bx menos 7bx, trouxe o 7 subtraindo. 3bc menos, vou trazer esse 6bc para cá. Porque a parte literal, ó, é idêntica, tá? Ó. Então, 3bx menos 7bx menos 4bx. 3bc menos 6bc menos 3bc. Passa esse b dividindo, vai ficar, ó, menos 4x é igual a menos 3bc dividido por b. B por b dá 1, então sumiu. Menos 4x é igual a menos 3c. Como tá dizendo aqui que é para eu resolver na incógnita x, então é o x que eu vou deixar sozinho. Passa esse 4 negativo que está multiplicando, traz ele aqui, ó, dividindo. Regra de sinais, menos com menos mais, então vai ficar x é igual a 3 quartos de c, ou então 0,75c, que eu posso dividir aqui o 3 por 4. É isso. Dúvidas, gente? Perguntas? Ou a gente pode ir para a equação do segundo grau? Bom, então agora nós vamos recordar alguns detalhes aí de como, do que eu preciso, né, e como que eu posso fazer para resolver algumas equações do segundo grau. Então, vamos lá. O primeiro exercício aí é só para a gente identificar os coeficientes. Então, vamos recordar, né, toda equação de segundo grau, ela é do mesmo tipo, então é ax² mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o coeficiente azinho fica colado no x², o coeficiente bzinho fica colado no x. O coeficiente czinho é o termo independente, aquele número que não tem nem x nem x². Então, aqui na letra A, o azinho é 5, o bzinho é menos 3 e o czinho é menos 2. Na letra B, o azinho é 3, o bzinho não tem, então é 0, e o czinho é 55. Na letra C, o azinho é 1, o bzinho é menos 6, não tem czinho, então o czinho é 0. E por último, aqui na letra D, o azinho é 1 também, né? Não tem número, então assim, tá implícito que ali tem o 1, x². O bzinho é menos 10 e o czinho é 25. Então, esse aí foi só para colher quem é azinho, quem é bzinho, quem é czinho, que são os elementos necessários para fazer Bhaskara, tá? Esse exercício 1 foi só para isso. Aí, nós vamos para o exercício 2, que é achar as raízes das equações. Então, dessas equações aqui, ó. Então, ó, o exercício 2, ele quer que a gente determine x1 e x2. É esse o lance, tá? Que são chamados de zeros ou raízes da equação. No caso da função, vai ser aquele valor em que a parábola encontra o eixo x, tá? Então, o que a gente tem que fazer para achar isso, né? Então, vamos colocar aqui os exercícios.
Primeiro passo, vou começar aqui, ó, letra A. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Primeiro passo é descobrir quem é o Azinho, quem é o Bzinho e quem é o Czinho. O Azinho aqui é 1, o Bzinho menos 1 e o Czinho menos 20. Aí nós vamos para o delta. Lembrando que se o delta der maior que zero, eu acho x1 e x2 diferentes. Se o delta der exatamente zero, eu vou achar um valor só, porque x1 e x2 são iguais, tá? E se o delta der menor que zero, aí não existe x1 nem x2. Não existe o x, não existe a raiz pertencente aos reais, tá? Então, isso aqui é regra, não vai mudar nunca. B ao quadrado menos 4ac é a fórmula do delta. Então, no lugar do B, eu vou colocar o menos 1, no lugar do A, o 1, no lugar do C, o menos 20. Faz primeiro a potência e depois a multiplicação. Então, vai dar 1 mais 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Delta deu 81. Como o delta deu maior do que zero, então a gente caiu nessa primeira situação aqui. Nós vamos achar dois valores para x, tá? Então, vai ficar x é igual oposto do B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Oposto do B, o B é menos 1, o oposto é 1. Raiz de delta, o delta deu 81. E o A vale 1, então 2 vezes 1. Aqui vai ficar 1 mais ou menos 9 dividido por 2. Depois que eu extraio a raiz e faço essa multiplicação, surgem x1 e x2. O que diferencia x1 de x2? No x1, eu vou somar aqui o 1 mais 9. E no x2 eu vou subtrair. Eu vi que alguém falou lá no chat, eu já vou lá, tá? 1 mais 9 dá 10, dividido por 2 dá 5. 1 menos 9 dá menos 8, que dividido por 2 dá menos 4. Então, a solução é menos 4 e 5, tá? Essa é a solução aí do primeiro. Deixa eu ver aqui. Ah, o Ivo chegou. Qual que é mesmo o seu número, Ivo? Para eu anotar? Se mais alguém tiver chegado, gente, avisa aí no chat para eu anotar. Eita, acho que o Ivo não me escutou. Deixa eu ver como é que eu descubro aqui. Primeiro E. Ivo, número 7. Tá anotado. Se tiver mais alguém, tá, gente? Só avisar que eu arrumo. Vamos para o 2B. A questão B é x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. O Azinho vale 1, o Bzinho menos 3, o Czinho menos 4. Substituindo aqui, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes Azinho, que é 1, vezes Czinho, que é menos 4. Faz primeiro a potência e depois a multiplicação. Menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 4, mais 16. 9 mais 16, 25. Caímos de novo no primeiro caso, delta maior que zero. Portanto, nós vamos encontrar duas respostas, né? Tem duas raízes essa equação. Então, Bhaskara, oposto do B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B é menos 3, o oposto é 3. Raiz de 25
2 vezes o A, que é 1, vai ficar 3 mais ou menos 5 por 2. Extraí a raiz, fiz a multiplicação, surge o x1 e o x2. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 3 menos 5, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, aqui eu tenho a solução menos 1 e 4. Se tiver alguma dúvida, é só falar que a gente volta nesse, tá? Senão, vamos para o próximo, que é a letra C. Bom, a letra C é a equação x² menos 8x mais 7 igual a 0. Onde o Azinho vale 1, o Bzinho menos 8 e o Czinho 7. Substituindo, no lugar do Bzinho, o menos 8, no lugar do Azinho, o 1, no lugar do Czinho, 7. Faz primeiro a potência, que vai dar 64, e depois a multiplicação. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28. Por último, essa subtração, 64 menos 28. Deu 36, então, novamente, deu um número maior que 0. De novo, a gente vai achar duas respostas. Substituindo em Bhaskara, oposto do B, o B é menos 8, então o oposto é o 8 positivo. Raiz de 36, e o A vale 1, então 2 vezes 1. 8 mais ou menos 6 dividido por 2. Resolveu a raiz e resolveu a multiplicação, vai surgir o x1 e o x2. 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. 8 menos 6, 2, dividido por 2, 1. Solução desse problema, 1 e 7. Tanto 1 quanto 7 resolvem aí o problema, a letra C do número 2. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Não. Se tiver alguém aí que chegou e não mandou o número, gente, manda, por favor. Ô, professora, Oi. onde nós podemos aplicar isso na vida real? Tipo, A equação de segundo grau? Então, nós vimos o ano passado alguns exercícios sobre geometria. Não sei se você se lembra que tinha lá assim, por exemplo, tinha um campo de futebol, tá? Aqui, por exemplo, era X, aqui era X mais 30. Aí eu sabendo a área, sabendo o espaço ocupado, a área, lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, ou seja, fazendo x vezes x mais 30, a área dava, sei lá, 240, tô chutando o valor, tá? 240 metros quadrados. Qual é a medida desses lados? Isso é um problema que é aplicado aí à equação do segundo grau, né? São valores de x, são valores Aí desconhecidos. você vai ter que fazer x vezes x e... Isso. Faz a distributiva, passa o 240 para o lado esquerdo, resolve a equação de segundo grau desse jeito que a gente resolveu aqui. Você vai achar esse comprimento aqui, né? Ó, o tamanho da largura. Aí você soma com 30, você acha a outra medida. Então, é uma forma aí de utilizar. Tem outras, mas essa daí eu acho que a que a gente mais fez o ano passado foram exercícios envolvendo geometria. Tá? E esse ano, com certeza, a gente vai ver outros exercícios aí, porque se vocês olharem, os exercícios do livro de vocês não tem assim, ó, resolva essa equação, faça. Não. Você precisa ter a base da resolução da equação, né? Saber que métodos você vai utilizar, porém, os exercícios são todos contextualizados. Vou pegar o próximo aqui. Próximo é o número 3. O número 3, ele é bacana, porque assim, nós poderíamos resolver o 3 do jeito que nós resolvemos o 2, tá? Resolvendo a equação de segundo grau, simplesmente, fazendo delta e Bhaskara.
Porém, eu vou resolver esse 3 tirando a prova real. Então, você fez lá o exercício. Por exemplo, aqui, ó, você fez... Esse que a gente acabou de fazer, o número 2, ó. Fez esse exercício aí. Aí você chegou nessa solução, menos 4 e 5. Ou na letra B, que nós chegamos na solução, menos 1 e 4. Ou na letra C, que a gente acabou de fazer, e chegamos na solução aí, 1 e 7. Aí a gente se pergunta, será que tá certo? Será que eu acertei, né? Será que eu não errei em nenhum momento essa conta? Será que esse número 1 e esse número 7 realmente são raízes dessa equação? Como que a gente tira a prova real? A gente pega esse 1, vai lá na equação, aqui no valor do x, e troca o x por 1. Então, nós escreveríamos 1 ao quadrado menos 8 vezes 1 mais 7 tem que dar 0. Se a conta realmente der 0, é porque nós acertamos. Faz a mesma coisa com o 7. Troca o 7 aqui no lugar do x, 7 ao quadrado. Troca o 7 aqui nesse outro x, menos 8 vezes 7. E soma 7. Essa conta tem que dar 0, tá? Então, eu vou resolver esse número 3 usando esse método. Então, eu tenho aí, ó, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. E tá dizendo aqui que esses números são... eu preciso saber, dentre eles, quais são as raízes dessa equação, tá? Então, pode ter um ou dois números aqui dentro que satisfaçam essa condição. E aí, os outros dois ou três eu vou ter que descartar. Então, eu vou começar aqui em ordem, ó. Vou pro menos 2. Troco o x por menos 2. Então, ó, troquei o x aqui, troquei o x aqui. Agora, eu vou fazer as continhas. Potência, menos 2 ao quadrado dá 4. Multiplicação, menos com menos dá mais. Mais 2 vezes 2, 4. Menos 8 igual a 0. 4 mais 4, 8. 8 menos 8 igual a 0. Verdade, tá? Então, o menos 2 é realmente raiz. Menos 2 é, sim, raiz dessa equação, tá? Agora, vamos ver o zero. X ao quadrado menos 2x menos... vou pôr embaixo. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Troca o x por 0 e troca esse x por 0. O resto copia. A conta tem que dar 0. 0 menos 8 dá 0? Não. Então, o 0 não é raiz dessa equação. Vou para o 1. Então, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Troco o x por 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 8 igual a 0. 1 menos 2 menos 8 dá 0. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 com menos 8 dá menos 9. Menos 9 é igual a 0? Não. Tá errado. Então, o 1 também não é. Agora, o último. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Troca o x agora por 4. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. 16 menos 8, 8. E 8 menos 8, 0. Tá certo. Então, 4 é, sim, raiz dessa equação, tá? Então, aqui, ó, dentre esses números, quais deles são raízes? O menos 2 e o 4. É isso. Então, esse método aí, a gente poderia ter feito delta, bhaskara e achar aí o menos 2 e o 4. Mas eu achei legal fazer por esse método, porque é experimentar, né? É ver esse número realmente satisfaz e é uma forma de tirar uma prova real. Então, de repente, num exercício que vocês estiverem muito em dúvida, ficou muito em dúvida, achou que não podia não ser aquilo, dá aquela conferida, vê se esse número realmente satisfaz aí o seu exercício. Depois disso, vamos para o penúltimo. Tá acabando, tá, gente? O número menos 3 é a raiz dessa equação. X ao quadrado menos 7x menos 2c igual a 0. É uma afirmação. O número menos 3
é raiz, tá? Ou seja, se eu trocar o x por esse número, a conta aqui tem que dar zero. É isso que ele está dizendo aqui nessa primeira frase. Nessas condições, determina o valor do czinho. Gente, se ele está afirmando que o x é raiz, então eu posso trocar o x por menos 3. É isso que significa afirmar que é uma raiz. Eu tenho certeza que é raiz. Então, essa conta, se eu trocar o x por menos 3, essa conta tem que dar certo. Aí faz a conta. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 7 vezes menos 3, 21. Aí, agora, o que eu preciso fazer? Descobrir quem é o valor de C para satisfazer essa conta. Então, ó, 9 mais 21 dá 30. Passa o 2C lá somando. E passa esse 2 dividindo. Então, o C é igual a 15. Para que essa conta seja verdade, né, o menos 3 seja realmente a raiz, o Czinho tem que ser exatamente 15. É isso. Então, nesse exercício, é um outro exercício, uma outra visão, né, gente? Continua na equação do segundo grau, mas é uma outra visão. Ele dá uma raiz, então ele afirma, ó, esse daqui é raiz. Ou seja, se você trocar o x por esse número, a conta vai dar zero. E aí ele pergunta uma outra incógnita no exercício, que é o Czinho aí, tá? Então, que Czinho satisfaz essa situação? E agora nós vamos para o último de hoje. Que é o número 5. O número 5, ele não traz grandes dificuldades, mas ele é um exercício que a gente precisa prestar atenção na leitura, tá? Então, ele diz assim, ó. Se você multiplicar o número real x por ele mesmo, ou seja, fazer x vezes x, tá? E do resultado, então, de quanto der isso daqui, você subtrai 14. Então, x vezes x menos 14. Você vai obter o quíntuplo do número x, ou seja, isso daqui vai ser igual a 5 vezes x, tá? Então, tá escrito aqui. Tá escrito em português. O ano passado a gente fez muito isso, né, gente? Passar do português para o matematiquês, certo? A gente fez bastante aí nesses capítulos 5, 6, 7, 8, que eram sobre função, função do primeiro grau, sistema e função do segundo grau. Então, a gente traduziu para o matematiquês. Isso acontece muito nos exercícios do livro de vocês e nos exercícios do Enem dos vestibulares. A gente precisa ler, entender o que está dizendo e depois escrever matematicamente, tá? Para daí sim resolver a conta. Então, ó, se você multiplicar um número x por ele mesmo, x vezes x, e do resultado do que der essa multiplicação, você subtrair 14, você vai obter, ou seja, vai ter o resultado, o quíntuplo do número x, 5 vezes o x, tá? Então, é essa conta que nós temos. X vezes x é x ao quadrado. Caiu numa equação de segundo grau? Passa tudo para o lado esquerdo, igual a zero. Vai descobrir quem é Azinho, quem é Bzinho, quem é Czinho. Vai fazer o delta. E, se possível, depois vai fazer o Bhaskara, oposto do B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, ó, o Azinho é 1, o Bzinho é menos 5 e o Czinho é menos 14. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 14. Primeiro faz a potência, depois faz a multiplicação. Por último, aqui a soma. Deu 81, maior que zero, então vamos achar dois valores. O oposto do B é 5, raiz de 81, dividido por 2 vezes o A, que é 1. 5 mais ou menos 9, dividido por 2. X1 é igual a 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. 5 menos 9, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, a solução aqui é menos 2 e 7. É isso. Aí, o que a gente vai fazer na nossa... Amanhã nós temos 2 aulas, né? Antes do intervalo, eu vou deixar para vocês resolverem
os 5 primeiros exercícios da unidade 2 e depois do intervalo a gente corrige, tá, gente? Agora eu vou mandar para vocês essas resoluções. Deixa eu só editar aqui, trocar o nome para a turma de vocês. Que são os mesmos exemplos, só vou trocar aqui para primeiro E. Então, essa retomada aí, ela tem o intuito de fazer com que a gente ingresse aí nessa unidade 2, tendo relembrado todos os métodos de resolução, tanto de equação do primeiro grau, quanto de equação do segundo grau. Aí, se surgir alguma novidade, né, durante a resolução dos exercícios, aí a gente faz outros exemplos, se for necessário, tá? Vou postar aqui, então, esse arquivo, lembrando que todo arquivo que é postado aqui, né, ele fica salvo aí nos arquivos de vocês. Eu vou até dar uma olhada lá, porque se salvou, vai ter salvo lá no geral dos arquivos, aí eu passo para nossa pastinha, que a gente tem uma pastinha lá escrito matemática, né, ó. Vamos confirmar. Aqui, ó, matemática. E primeiro E, retomada para o capítulo 2. Então, vamos mover para nossa pasta. Precisando, vai resolver um exercício, quer ver um exemplo? Corre nessa pastinha aí, que vocês vão encontrar essa retomada. Tá aqui, ó. Primeiro E, retomada para o capítulo 2 do livro 1. É isso, gente. Por hoje é só. Amanhã, então, a gente vai ter uma aula. Eu vou até atualizar lá a nossa. Depois eu atualizo, porque eu saí do Conexão do primeiro ano. Mas eu vou atualizar, tá? Porque eu tinha colocado que a gente ia fazer essa retomada e dar continuidade, mas não tinha falado exatamente quais eram os exercícios. Então, nós vamos tentar fazer os 5 primeiros, tá? Da unidade 2, amanhã. É isso. Obrigada pela participação de vocês e até amanhã. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Valeu!